Agora aqui, eu quero fazer vocês lembrarem de um conceito, já que a gente já viu aí os critérios de avaliação. Se tiverem alguma dúvida, pode escrever no comentário, tá bom? Para que a gente possa tirar essas dúvidas aí depois. Eu quero aqui relembrar agora o conceito de química. Lembra lá que eu falei para vocês que química é uma intrometida. Ela é uma intrometida, ela está em tudo na nossa vida, né? Desde antes de você nascer, desde o período lá pré-histórico, lá de quando, né? Você nem sonhava em existir. No tempo das cavernas, podemos dizer assim, a química já estava lá. E no dia que você morrer, a química vai estar lá também. E depois, anos depois disso, a química também vai estar lá. Né? Lembra daquele episódio do Todo Mundo Odeia o Chris? Que o pai do Chris fala, né? Quando você estiver no banheiro, eu estarei lá. Aí quando você estiver não sei aonde, eu estarei lá. Então a química é dessa mesma forma. É só lembrar lá do Julius, tá? Que você lembra da química. Sou, mas eu tô cansada de saber o que é química. Será que tá mesmo? Porque às vezes você chega na terceira série do ensino médio, eu pergunto, gente, o que a química estuda? Ah, Sor, a vida. Gente, quem estuda a vida é a biologia, tá? Não que a química não estuda, ela estuda também. Só que especificamente a química não vai estudar em si a vida, mas o que compõe ela, gente. A química vai estudar as transformações da matéria e a energia envolvida nesses processos. Existe algo curioso, gente. Dentro da ciência, o que não é matéria é considerado energia. Então, a química estuda tudo, gente. A matéria, o que é? É aquele conceitozinho que você aprendeu lá desde o fundamental e até hoje. Tudo que tem massa e ocupa lugar no espaço. Ou seja, tudo que tem massa e volume. E a matéria pode ser dividida de duas formas. Em corpo ou objeto. Quando é que ela vai ser corpo? Quando ela for uma porção limitada da matéria. Exemplo, um pedaço de madeira. É uma porção limitada que ainda está sem utilidade específica. Ah, um pedaço de madeira ali, né? Um plástico ali qualquer. Agora, um objeto é quando essa porção limitada da matéria passa a ter um formato específico e passa a ter uma utilidade. Agora, eu tenho, por exemplo, uma mesa de madeira, uma cadeira de madeira, uma colher de madeira, assim vai indo. Passou a ter utilidade, um formato específico, agora é um objeto. Deixou de ser matéria? Não, só que agora é matéria na forma de objeto. Ok? Então, fica claro aí para vocês. A química vai estudar tudo, mas tudo o quê, gente? A matéria e a energia envolvida nesses processos. E principalmente as transformações que ocorrem nessa matéria. E eu sempre costumo dizer o seguinte: quem é matéria, gente? Matéria sou eu, matéria é você, matéria é a sua mesa, a sua cadeira, é o lápis, é a caneta, né? É o chão, e assim vai indo. E o que não for matéria, nós vamos chamar de energia, ok? E a química estuda exatamente tudo isso. Vamos relembrar aqui algumas coisas. Tudo que é matéria, gente, possui principalmente 3 tipos de propriedades específicas. Já vamos entrando aí agora no mundo da química, tá? Físicas, químicas e de grupo. As propriedades físicas estão relacionadas à temperatura de fusão e de ebulição e à solubilidade. Temperatura de fusão. Se eu tenho ali um gelo, né? E deixei ele ali num pires, ok? O que vai acontecer? Deixei lá na temperatura ambiente. Quando você pensar que não, ele vai começar a derreter. Tá na cara aí que eu não sou boa de desenho, né? Mas ok. Se é um gelo, ele tá começando a derreter. O que vai acontecer? Ele está passando do estado sólido, S de sólido, para o estado líquido. O nome desse processo é fusão. Agora, se eu tenho ali uma panela, ok? Uma panela. E eu tenho água, e de repente essa água tá lá no fogo, não é? E ela começa a borbulhar aqui, ó. Atingiu a temperatura de ebulição, começa a entrar no processo de passagem do estado líquido para o estado de vapor ou gás. O nome desse processo eu vou chamar de ebulição, ok? Que é exatamente essa passagem do estado líquido para o estado de vapor ou gás.
que lá na primeira série do ensino médio você vê essa diferença entre vapor e gás, ok? E a solubilidade é exatamente a característica de uma substância ser dissolvida em outra ou não. Por exemplo, se eu tenho ali um copo com água, lembra quando a gente fala assim, olha, fulano tá com a pressão, tá nervoso e tal, não dá uma água com açúcar com ele, para ele. Beleza, tem uma água aqui, acrescento açúcar. Mexo bem, né? Por exemplo, uma colher de açúcar para 200 ml de água. Nós sabemos que muito provavelmente esse açúcar vai se dissolver totalmente, não é isso? Então, essa capacidade de uma substância se dissolver em outra, nós vamos chamar ali de solubilidade, ok? E claro que também vai ter casos em que uma substância não vai ser dissolvida em outra. E isso vocês viram ali muito bem na segunda série em soluções. E as propriedades químicas estão envolvidas as transformações da matéria, ou seja, as reações químicas, ok? Quando a gente está respirando, nós estamos tendo a reação química, não é? Nós ali recebemos o oxigênio e liberamos ali nosso gás carbônico. Propriedades de grupo, acidez e basicidade. Lembra que a gente fala ali, por exemplo, que alguns alimentos são ácidos, outros já não são tão ácidos, já são mais básicos. E essa acidez não está, gente, exclusivamente para algo azedo, tá? Tanto que é um perigo você experimentar algo que seja ácido, uma substância que seja ácida em si, que não seja um alimento, tá? É um perigo, você não pode experimentar. São deduzidos testes em laboratório para que seja determinada a acidez ou não daquela substância. Você vai achar algo bastante curioso, gente. O refrigerante, principalmente a Coca-Cola, né? Refrigerante à base de coca, são considerados ácidos na escala de pH. Senhora, mas ela é doce. Nem tudo que é doce eu posso considerar que é básico, tá, gente? Então, existem alimentos, por exemplo, ou bebidas, né, neste caso, que são ácidas apesar de serem adocicadas, tá bom? Por quê? Porque o índice de pH lá dela, na escala de pH, vai indicar para nós um pH menor que 7, logo é considerado ácido, tá? E básico se for maior que 7, ok? E neutro se for ali no 7. Então, entendido aí neste momento, gente, que a matéria possui 3 tipos de propriedades específicas, físicas, químicas e de grupo. Senhora, qual a importância de eu saber isso? A importância de você saber isso é o seguinte, que existe uma grande diferença, gente, entre uma transformação física para uma transformação química. Nós, aqui na química, vamos focar, em geral, nas transformações químicas, que são aquelas que alteram a matéria, de tal forma que, chegando ali no final, vai produzir uma substância totalmente diferente da que tinha no começo. E nada mais é isso do que uma reação química. Eu tenho ali substâncias que vão reagir no começo e vão produzir novas substâncias no final. E isso acontece todo o tempo. Lá na árvore que está produzindo um alimento, que está produzindo uma laranja, ela faz o processo de fotossíntese. Síntese é um tipo de reação química. Foto significa luz. Ela recebe a luz do sol e durante esse processo ela produz o seu próprio alimento. Recebe ali a luminosidade e transforma em energia química ali para ela. Então, ali é um processo de reação química, mesmo sendo algo natural. Então, muito cuidado aqui com algo que, mesmo as pessoas chegando na terceira série do ensino médio, elas têm um negócio. Não, eu comprei ali um shampoo que é totalmente sem química. Não, eu comprei ali um alimento que é totalmente sem química. Eu acabei de tomar um chá ali de boldo e não tem química, super natural. Gente, não tem como, a química está em tudo. Só que existe a química natural e existe a química artificial. A química natural é aquela que acontece de fato na natureza, que não tem tanta intervenção do homem, né, do ser humano. E a artificial é aquela que tem interferência do homem, né, principalmente quando é sintetizado em laboratório.
ok? Então, muito cuidado com este conceito, para que no seu dia a dia você não venha cometer esses erros, de dizer que o shampoo é totalmente sem química. Porque o pior é que ainda existe, até hoje, rótulos, embalagens que tem escrito lá, né? Sem química, ou então, 100% natural. Sim, gente, não existe, tá? Tudo ali tem química. Claro que existe a química, entre aspas, do mal, lá do Breaking Bad, né? E existe também a química do bem, que por acaso é o nome do meu outro Instagram, né? Química do Bem, segue lá, tá? Em que eu trato exatamente a importância da química no nosso dia a dia. E essa química do bem, exatamente essa que vai produzir medicamentos, que vai produzir vacinas, que vai produzir tudo que é de bom que existe aí no nosso universo, né? E essa química do bem vai estar sempre presente no nosso dia a dia, assim como também a química, entre aspas, do mal. Só que dentro desse processo químico, gente, quero lembrar para vocês que sempre vai ter impactos, independente se é a química do bem ou se é a química do mal. Por quê? Porque sempre quando você vai trazer uma transformação na matéria, sempre eu vou ter algum impacto na natureza. Mesmo que seja mínimo, mesmo que seja maior, seja gigantesco. Então, por isso, quando se trata de processos químicos, nós temos que lembrar de algo que tem sido bastante debatido pelas organizações aí que cuidam dessa questão ambiental, que nós vamos estudar também mais à frente, que é essa questão da química verde. Não é que ela trata de, por exemplo, de pegar o lixo e reciclar, não. Ela trata exatamente do inverso. Por que ao invés de eu pegar o lixo que já foi produzido e eu reciclar, por que eu não faço uma mudança no processo de fabricação daquele produto para que ele produza menos impacto ambiental? Para que ele produza menos produtos tóxicos no final das contas, na reação. Então, a química verde, ela cuida de reduzir, por exemplo, a quantidade de produtos que são prejudiciais à natureza. Ao invés de eu só cuidar do que já aconteceu, não, eu cuido lá do processo de fabricação. Então, a química verde é um dos conceitos que a gente vai estudar bastante aí ao longo do nosso percurso nesse ano também, ok? E aqui algumas propriedades físicas do nosso dia a dia que nós vamos ver ali na matéria. Existem diferentes estágios de agregação da matéria macroscopicamente, né? Se for ali no estado gasoso, nós vamos ver que vai ter forma e volume não definido. Por exemplo, o caso do perfume quando ele evapora, não é? Quando ele vai evaporando. Quando vai passando uma pessoa ali perto de você, que ela tava com um perfume super cheiroso ali, e ela vai... Passou um tempo ali, uns minutinhos, você ainda consegue sentir aquele cheiro, não é? Então, é aquele perfume que estava no estado líquido, vai passando para o estado gasoso, vai evaporando. Então, neste caso, forma e volume não definidos. Outra coisa, o estado gasoso está em constante movimento. O gás, ele tem a tendência de ocupar todo o ambiente em que ele se encontra. Por isso que é perigoso quando vaza o gás, o botijão de gás da sua cozinha. Por quê? Porque ele tem essa tendência de se movimentar rapidamente as partículas e ocupar todo o ambiente em que se encontra. Agora, o líquido. O líquido tem forma e volume variáveis. Se eu coloco água dentro dessa garrafa aqui, ó, ela vai ficar no formato dessa garrafa. Agora, se eu colocar essa mesma água em um vaso que tem um formato meio assim, ó, com a curva assim no meio, essa água vai ficar no formato ali da curva. Então, ela tem forma e volume variável e tem facilidade de escorrer. E você vai perceber que as partículas estão um pouco mais unidas. Agora, no estado sólido, tem forma e volume próprios que são, entre aspas, invariáveis, a não ser que eu coloque ali uma força externa e modifique. Então, lá no estado sólido, vai ser muito mais compactado. Olha, as partículas estão muito mais unidas, muito mais agregadas. Então, quanto mais unidas estiverem, mais sólido vai ser aquela matéria. Se estão um pouco mais separadas, mais líquida vai ser. Se estão completamente mais separadas ainda, então vai estar no estado gasoso. Então, é a distância entre as partículas que vai definir o estado de agregação da matéria. E aqui uma curiosidade. Quando a gente tem aqueles pacotes de batata, né? Já viram ali, Ruffles, aquela coisa toda?
no supermercado, você compra ali, ou seja onde for, você vai perceber o seguinte, você fala assim, nossa, comprei mais A do que batata. Na verdade, não é bem assim. Aquela quantidade que tem lá, por exemplo, 100 gramas, é exatamente a quantidade de batata que você está comprando. Só mais a metade do saco está só cheio de A. Eu não estou comprando mais 100 gramas, não. Ou 100 gramas, né? Porque é masculino, na verdade. Está assim. O que acontece? Esse A é colocado lá dentro para quê, gente? Para que no transporte, a longa distância, que vem esses pacotes que geralmente não vêm da nossa própria cidade, né? Fabricado em outras cidades, em outras indústrias, até chegarem aqui, não venham chegar todas, né? Só a migalha. Mas que elas possam chegar um pouco mais inteiras. Professora, mas eu já encontrei o pacote já totalmente quebrado. Aí vai depender do armazenamento, de como foi transportado, assim vai indo. Mas, no geral, elas possuem esse adentro para que ela não venha chegar nas suas mãos como uma migalha, né? Senão, aí não dá. E as indústrias aí dizem que é a mesma proporção há anos e anos, como, por exemplo, aí da Rufus, que é a mesma proporção há 27 anos. Então, não tem como você dizer aí que aumentou a quantidade de ar. Não, tá bom? E outra coisa, também para preservar o sabor daquele alimento que está ali dentro. E agora eu quero trazer outro conceito aqui para vocês, né? Que geralmente quando a gente pensa nos 3 estados físicos da matéria, que é o sólido, líquido e gasoso, que não são só esses 3 estados, gente, mas esses são os principais. Existem também outros estados, tá? Mas esses são os mais, entre aspas, vistos no nosso dia a dia, né? Existe também o estado de plasma, né? E existem outros aí também. E nós vamos ver ali que no estado sólido nós temos exemplo do próprio gelo que fica no nosso congelador, né? Quando você põe lá na forminha. E você pode perceber também no estado líquido aí, a água, e que é o principal estado em que ela se encontra, e ela no estado gasoso, que na verdade ali é no estado de vapor, porque ela ainda não atingiu a temperatura crítica dela, então nós vamos dizer que ela está no estado de vapor. E também no nosso ar nós vamos saber que nós temos vapor de água. Eu quero relembrar esses conceitozinhos, porque isso aqui é o básico do básico para você não confundir, gente, essas mudanças de estado da matéria, que são fusão, sublimação, vaporização, com transformação química, gente. Acontece demais. Chega lá, né? Já está no final do ensino médio e ainda não sabe diferenciar uma coisa da outra. Então, todos esses processos que nós estamos falando aqui são processos físicos. Por que são processos físicos? Porque, no final das contas, elas não vão gerar novas substâncias, gente. Se fosse gerar, já não seria mais processo físico, seria um processo químico. Ok? Aquela água, professora, mas no começo era água líquida, agora é água sólida. De fato. Só que mudou a substância. É água no começo, água no final. Só mudou o estado físico. Então, ainda continuou sendo a mesma substância, então é processo físico, não químico. E outra coisa aqui também, que vai depender da temperatura ou da diminuição ou aumento da pressão, para que a matéria possa mudar de um estado físico para o outro. De sólido para líquido, eu vou chamar de fusão. De líquido para o estado de vapor ou gás, eu vou chamar de vaporização. De líquido para sólido, eu vou chamar de solidificação. Do estado de gás, gente, para o estado líquido, eu vou chamar de liquefação. É o caso lá do nosso botijão de gás, de cozinha. Se você pegar nele, né, ele estiver cheio, você vai perceber que é como se fosse um líquido lá dentro. É o gás liquefeito de petróleo, GLP. Por que liquefeito? Porque é o gás que ele foi pressionado de tal forma que ele passou do estado gasoso para o estado líquido, ou liquefeito. Então, por isso que recebe o nome do processo de liquefação. Okay? E assim ele armazena muito menor espaço e também se torna muito menos perigoso do que se estivesse no estado normal gasoso. Agora, se eu tenho o estado de vapor que vai passar para o estado líquido, eu vou chamar esse processo de condensação. Ok? É o caso, por exemplo, que você tem ali um copo, né? Colocou água gelada dentro dele. Quando você pensa que não, você observa umas gotículas de água do lado de fora, na parede do copo, não é isso?
Então, aquela água está condensando, está passando do estado de vapor para o estado líquido, ok? E nós temos o caso da sublimação. A sublimação é a passagem direta do estado sólido para o estado de gás. É o caso, por exemplo, gente, da naftalina, aquela pedrinha branca que ainda hoje existem pessoas que colocam dentro do guarda-roupa, dentro da gaveta, que ela vai passando do estado sólido, e só vai diminuindo de tamanho, né, conforme ela vai evaporando, e vai passando diretamente para o estado de vapor ou gás, sem passar pelo estado líquido. Esse processo recebe o nome de sublimação. E a ressublimação é o inverso, quando a substância passa do estado gasoso ou de vapor diretamente para o estado sólido, sem passar pelo estado líquido. É a ressublimação. E aqui um fato curioso também, que existem 3 tipos de vaporização, ou seja, 3 tipos de passagem do estado líquido para o estado de vapor ou gás, que é a evaporação, a ebulição e a calefação. A evaporação é um processo lento, gente, a temperatura ambiente. É o caso, por exemplo, da roupa estendida lá no varal. A roupa estendida lá no varal, a água que estiver ali presente nela vai passar lentamente para o estado de vapor. Agora, a ebulição ocorre numa temperatura física, é por isso que a gente chama de ponto de fusão e ponto de ebulição, não é? Ou, hoje em dia, é chamar de temperatura de ebulição. Acontece no momento exato, né? Por exemplo, a água, numa pressão de 1 atmosfera, ela precisa atingir 100 graus Celsius para que ela possa começar a ferver. Então, nós vamos ter ali uma temperatura física, é um processo rápido. Agora, a calefação é um processo totalmente instantâneo. Você observa aqui, ó, que, por exemplo, eu tenho uma chapa quente, coloca algumas gotículas de água líquida ali, o que vai acontecer? Se houve aquele barulhinho, né? E rapidamente aquela água, instantaneamente, ela passa do estado líquido para o estado de vapor ou gás. Isso acontece por quê? Porque aquela fonte de calor, que é aquela chapa quente, está numa temperatura muito maior, muito acima da temperatura de ebulição da substância. Então, por isso que ela vai passar bruscamente, rapidamente, instantaneamente para o estado de vapor ou gás, que é o que nós chamamos de calefação. Dentro disso aqui, nós vamos ter 3 conceitos principais, que são de temperatura, calor e pressão. Nós temos que ter muito cuidado, que tá dizendo para copiar em seu caderno, mas não tem necessidade, tá? Até riscar aqui, não precisa, tá? Temperatura é a medida do grau de agitação das moléculas, gente. Por isso que nós vamos dizer, olha, 30 graus, olha, 20 graus. Quanto menor a temperatura, menor a agitação das moléculas. Quanto maior a temperatura, maior a agitação das moléculas. E a temperatura não depende, sim, da massa do corpo ali que está sendo medido. Já o calor, ele é uma energia em trânsito. Ou seja, uma energia que é transferida de corpo ou para objeto com diferentes temperaturas e depende da massa entre eles. Já a pressão é o efeito da aplicação de uma força sobre uma determinada área. Quanto maior a altitude, menor vai ser a pressão do ar. Por quê? Porque ela depende da massa de ar do local. E então, quando a gente diz assim, nossa, os atletas foram para uma região ali que o ar é muito rarefeito, eles tiveram muita dificuldade de respirar, de se concentrar, né? Quando os jogadores de futebol, por exemplo, né, vão jogar em um país, uma região que tem uma altitude muito maior, o ar fica mais rarefeito. Esse rarefeito significa que o ar, entre aspas, vai ficando mais raro, mais escasso. Por quê? Porque a massa de ar vai diminuindo e a pressão do ar vai também diminuindo. Logo, nós vamos perceber ali que vai ter essas dificuldades. O ouvido vai dar uma sensação de tampado, vai te dar dificuldade de respirar, de se concentrar. A quantidade de oxigênio também no seu sangue pode diminuir, você pode sentir alguns sintomas assim. Então, o que é a altitude? A altitude é exatamente a distância vertical, seja assim, medida entre um determinado ponto e o nível médio ali do mar, ok? E aqui eu tenho uma questãozinha para vocês, basiquinhas sobre pressão, para a gente encerrar a nossa aula.
para ver se vocês estavam prestando atenção. Vocês respondem aí nos comentários, tá? Se vocês sabem a resposta. Não é para consultar. Vamos lá. Uma dica, gente, para quando você for responder questões longas, assim, como, por exemplo, do Enem, de vestibular, simulado, já olha qual o comando da questão, para depois você procurar o texto, tá bom? E assim você tem um raciocínio mais rápido na questão. Então, olha só. Os americanos e australianos não tiveram sucesso nas provas, pois, nas condições atmosféricas da Cidade do México, não estavam adaptados. Tem algumas questões, gente, que o texto de apoio nem sempre vai te trazer alguma resposta, vai te trazer, na verdade, só um contexto, só uma situação, só um exemplo. E às vezes você só lendo o enunciado da questão, você já consegue matar a questão. Como é o caso dessa daqui, por exemplo, tá? Olha só. Os americanos e australianos não tiveram sucesso nas provas, pois nas condições atmosféricas da Cidade do México não estavam adaptados ao quê, gente? Analisa só esse dado aqui, ó. Na Cidade do México, eles estavam a 2.400 metros de altura, gente. Então, imagina, estavam super ali numa altitude super alta. Então, o que que acontece? Quanto maior a altitude, gente, o que que acontece com a pressão, gente? Ela vai aumentar ou vai diminuir? Quanto maior a altitude, o que que vai acontecer com a pressão, gente? A pressão vai aumentar ou vai diminuir? Vamos lá? Respondam aí. Olha só, a letra A vai dizer o seguinte: não estavam adaptadas à diminuição da pressão do ar e a consequente rarefação do ar? Gente, quanto maior a altitude, menor a pressão. Então, talvez, pode ser que essa esteja certa. Então, T de talvez, ok? Analisem as outras alternativas, se elas estão certas ou estão erradas, e colocam aí nos comentários. Agora analisem as alternativas. Qual será a alternativa correta que está condizente ao que o enunciado está pedindo? Porque o que vai acontecer, gente, nessas questões? Sempre tem alguma alternativa que tenha a ver, de fato, com aquele enunciado, mas não é, de fato, a resposta completa. Tem alguma alternativa que pode estar certa, mas não para aquele contexto, vai estar certa para outro tipo de questão. Vai ter alternativa que vai estar completamente errada, que você vai olhar assim para ela, não, isso aqui não tem nada a ver. E vai ter sempre aquela alternativa que você, não, peraí, talvez pode ser, mas eu estou em dúvida entre essa e essa. Então, pode ser que tenha uma certa e uma um pouco mais certa, podemos dizer assim, tá bom? Ó, tem gente que diz que é a A, tem gente que diz que é a C. Cuidado, a letra C diz o seguinte, ó. Olha o tanto que a letra C, você tem que prestar atenção. Se você olhar aqui, ó, diminui a resistência do ar. Se você só analisar a primeira parte da alternativa, você acha que está certo. Só que olha só aqui o restante. Aumento da pressão. A pressão não vai aumentar, a pressão vai diminuir. Então, você elimina. A letra C já está errada. Letra B. Ao aumento da pressão, ok. Só que ok, não. Aliás, está errado, né? Porque a pressão diminui. Lembra aqui, ó? Diminui. Então, já está errado desde o começo. E ela aqui ficou controversa. Como é que eu vou aumentar a pressão e vai diminuir o oxigênio? Está errado. Então, ó, elimina. Letra D. A diminuição da pressão atmosférica, ok. E é o consequente aumento da oxigenação do sangue. Não, gente, ele diminui também, tá? Então, elimina a D também. E aí, ao aumento da insolação no clima de montanha, ao consequente aumento de temperatura no verão? Gente, nós estamos falando de pressão e altitude, nós não estamos falando de clima, não estamos falando de sol, não estamos falando de temperatura. Então, isso aqui poderia estar certo para outro tipo de questão, mas não para essa. Então, elimina também. Então, a alternativa correta, letra A. A diminuição da pressão atmosférica é a consequente o quê?
rarefação do ar. O ar vai diminuindo a sua massa, então ele vai ficando mais raro, mais escasso, ok? Então aqui só foi mesmo de conhecimentos gerais para vocês, tá? Para a gente ter um início aí. Um início aí da nossa aula de hoje. Deixa eu verificar aqui. Interromper. E essa aula vai ficar aí gravada no meu canal do YouTube, tá? Para caso você quiser assistir ela novamente, ok? Eu vou disponibilizar também os slides também, ok? Então, até mais. Vou finalizar aqui a transmissão. E catalise sua vida.